Boa tarde a todos. Sou Diego Fernandes, COO da GWM Brasil, e é um orgulho estar aqui com vocês em Cumbuco, no litoral cearense, para celebrarmos um momento tão importante para a GWM no Brasil. O que vocês verão hoje é o resultado de uma equipe muito dedicada, uma equipe que entende o DNA do Brasil, uma equipe plural, multi-energia e multiterrenos. O Tank 300 será apresentado hoje em detalhes, o Raval H9 e a Power P30. São os veículos 4x4 off-road da GWM que entregam a máxima performance, tecnologia, muito conforto e também sofisticação. Porque no veículo 4x4, você não precisa passar por uma situação de não conforto. Na verdade, esses veículos entregam o máximo conforto e qualidade, e vamos conversar um pouquinho aqui hoje sobre detalhes de cada um desses 3 veículos extremamente especiais. Eu convido vocês para conhecerem em detalhes, com a nossa equipe, todas as características desses modelos muito especiais, mas também convido vocês para conhecerem um show que teremos no final da live. Muito legal. Agora, gostaria de chamar a Nani Guimas para conduzir a live junto com o time GWM e convidados muito especiais. Nani, por favor. Obrigada, Diego. Muito obrigada. Tudo bem? Muito boa tarde, Cumbuco. Muito boa tarde, Fortaleza, Nordeste. Muito boa tarde, Brasil. Sejam muitos bem-vindos, tá? Estamos aqui nesse lugar maravilhoso para falar da GWM Experience 4x4. E o que vocês assistiram aí é só um gostinho de tudo que a gente vai viver por aqui hoje. Olha, tem convidado especial, tem música, o Diego já falou que tem música, uma música bem legal aqui pra gente. E, é claro, a gente vai falar de carro, né? Eu sou a Nani Guimas, apresentadora automotiva. E para começar esse bate-papo gostoso que a gente vai ter aqui, eu quero chamar os executivos da marca, que é o Lucas, diretor de marketing, o Alexandre, diretor de vendas, e o Guilherme, que é diretor de produto. Vamos lá. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos, gente. Bem-vindos a quem está presencialmente com a gente aqui, a audiência que está nos acompanhando aí também nos canais de GWM, nas redes sociais. Vai ser uma tarde muito especial aqui, né, gente? Um lugar muito especial, né, Guilherme? Que lugar lindo que vocês escolheram, né? Cumbuco. Por que será? Me conta aí. Escolhemos a dedo aqui, justamente para a gente fazer essa apresentação dos produtos que a gente tem aqui, essa live 4x4. E aí, quando a gente fala de produto, a gente tem 3 grandes heróis aqui atrás. Tank 300, a gente fala que é o modo curtição. É aquele 4x4 raiz, com toda a tecnologia. Eu vou para a lama, eu vou para areia, eu estou aqui na duna. Quando a gente fala de H9, é mais uma curtição família, que é a grande aventura, 7 lugares, você vai para onde você quiser com ele. E aí a picape, né, que é um carro de trabalho, um carro da lida, né, para você botar na tua fazenda, botar no seu dia a dia. E a hora que você vê aqui, ela tá com kite, tá toda equipada, tá bacana para quem quer curtir aqui o evento, então acho que tem tudo a ver com o que a gente queria. Exatamente, Alexandre. Me fala um pouquinho aí da experiência do Cumbuco e esses dias aqui que a gente viveu, hein? Então, nós escolhemos aqui, hoje é sexta, né? E amanhã, sábado, dia 14, e domingo, dia 15, a gente vai ter uma miniatura desse evento em cada lugar do país, em cada concessionária. Então, acho que a gente está aqui para explicar um pouco dos produtos e que depois o cliente faça o teste real nas nossas concessionárias, nos eventos que a gente vai fazer pelo Brasil. É, porque não adianta nada a gente falar e vocês não irem na concessionária testar o produto de verdade, né? E nada melhor do que com pistas que vai ter, né, o teste 4x4 real, né? Nós vamos ter pista,
banda, comida especial. Vai ser um evento de experiência, além de poder usar os produtos, né, no limite deles. E aqui a gente também vai ter uns convidados muito especiais, ouvi dizer, né? Falaram aqui para mim, um passarinho verde me contou que tem uns convidados muito especiais. Eles que têm milhares milhões, na verdade, né, de seguidores na internet, que acompanham, cada um com o seu jeitinho, né? Um especialista em picapes, o outro já acompanhou ali toda a eletrificação de perto, né, embaixador, e o outro é do agro. E eu acho que a gente pode começar chamando um deles aqui. Vamos passar um VT primeiro? Vamos lá. Roda pra gente aí. E é aqui nesse ambiente de dunas e Ceará, aqui em Fortaleza, que nós vamos testar a potência do genuíno 4x4 Tank 300. Encara essas areias aqui como se fosse uma estrada. A sensação que eu tenho é que esse carro nasceu para isso aqui. Rapaz! Fala, Vanderlei, como é que você tá? Maravilha? 100%, Bora. irmão. Bora lá! Opa! Uau! E aí? Que experiência! Me conta agora, meu. Depois de andar nessas dunas maravilhosas aqui do Ceará, valeu a pena comprar o Tank 300? Agora que eu sei o carro que eu tenho na mão, ele nasceu para isso aqui, ó, off-road raiz, dunas, trilhas, e de vantagem você leva um carro ainda que você pode dar com a sua família, que tem estabilidade, segurança e conforto também na cidade. E o torque de 76 km? O torque, na hora que você pisa nele para você subir nas dunas, aí ele não sobe, ele voa. Quando você vê, já está lá em cima. E você usou toda a tecnologia do carro interna, no multimídia, os modos de condução, todos? É aqui que a gente usa os modos de condução e principalmente quando você vai acionar o 4x4, com o carro ainda andando, automaticamente você gira o botão e já está no 4x4. Aqui que você mostra que a tecnologia realmente funciona no carro. Então esse que é o híbrido 4x4 de verdade. Esse é o carro híbrido 4x4 feito para as dunas, feito para andar aqui no modo raiz, mas que também você tem um carro excelente para a cidade, que você não gasta um centavo de gasolina, pode andar só no modo elétrico. É isso que mostra que esse carro é um carro off-road, 4x4, mas com luxo de carro de cidade. É isso aí, Vanderlei. Valeu a pena demais. Obrigado. Obrigado, viu? Que aventura você teve aqui, né, Vanderlei Campos, que é produtor rural, tá ali no 4x4. Mas antes da gente ir para a experiência, eu queria saber só uma perguntinha. Como que é ter um dos carros mais divertidos assim na sua garagem para você poder brincar quando quiser? Na verdade, é o lazer com a experiência de ter um carro extremamente potente e que te entrega muita, mas muita experiência legal. E aqui eu consegui conhecer verdadeiramente o carro que eu tenho na garagem. Só aqui eu consegui entender que esse carro foi feito para estar em ambiente 4x4 de verdade, raiz. Ele entrega muito. Então, para mim, valeu muito a experiência de estar experimentando o Tank 300 nas dunas. Ele é um carro especial e hoje eu posso falar, viu, Gui, que eu conheço o Tank 300 que eu tenho na minha garagem e estou muito feliz pela opção que eu fiz. Aí sim. Eu acho que o Guilherme, ninguém melhor de produto para falar do Tank, porque assim, o Tank tem muitas coisas que só ele tem. Eu posso dizer até que ele é único no mercado, né? Então, conta pra gente um pouquinho de toda a tecnologia do Tank. Acho que uma coisa que eu quero perguntar aqui pro Vanderlei é: você teve picape muito tempo, você teve outros carros muito tempo, e é o primeiro plug-in 4x4 raiz que você tem. Né, todo o conforto do tanque pronto para a aventura. Conta um pouco pra gente. Você estava falando, né, antes da gente começar aqui, poxa, minha fazenda é no Goiás, eu moro no Paraná.
Como é que é esse dia a dia com um carro tão tecnológico assim como o tanque? Você sabe que todo homem do campo tem um pouquinho de pé atrás quando se fala de carro híbrido, né? E comigo não era o contrário. Eu sou produtor rural e eu tive uma caminhonete a diesel, turbo diesel, por mais de 10 anos. E eu também tinha esse pé atrás. Mas depois que eu fiz a compra do Tank 300 e que eu vi que você consegue aliar tecnologia com potência, com 4x4 e também com autonomia. E tudo isso tendo um carro que na cidade, Gui, a minha esposa não gasta combustível. Ela não gasta R$1 de combustível porque ela trabalha e utiliza só no 100% elétrico. Então é um carro que me entrega várias possibilidades em apenas um produto. Posso te falar? Estou muito satisfeito e estou contente com a troca que eu fiz. Hoje, o Tank 300 ele consegue me completar 100% em todos os ambientes que eu vivo. Tanto na cidade com meus filhos, a minha esposa levando meus filhos para o colégio, quanto na fazenda, quando eu vou para o Goiás. São mais de 1.780 quilômetros que eu rodo de Cascavel até o Goiás. E eu consigo rodar com o Tank tranquilamente, porque ele vai reabastecendo a sua bateria e ele me entrega toda essa autonomia de quilometragem. Vanderlei, conta aí um pouquinho. A gente teve uma conversa antes aqui, você estava entusiasmado contando todo o passeio que a gente fez aqui no Cumbuco, né? Me fala desses 394 cavalos, esses 76 quilômetros que a gente tem de torque. Como é que você teve essa experiência aqui? Daí ali no ambiente off-road, numa duna, que você sente realmente que ele tem potência. Ali que você vê que os 76 quilos de torque mais os 394 cavalos cantam de verdade. Na hora que você chega no pé da duna, que você acelera e ele sobe que nem um foguete. Quando você vê, você tem que parar de acelerar lá em cima para ele não passar a duna. Então, aqui realmente você consegue conhecer a potência do carro. Ô Vanderlei, tem um negócio interessante, né? Você contou um pouco da sua história para a gente, o público que nos acompanha conhece você também. E a GWM tem uma proposta única aqui no mercado brasileiro, né, cara? Que é a proposta de ser uma marca que traz uma plataforma multi-energia, veículos multiterrenos, né? Então você trabalha com o agronegócio, você utiliza o tank no dia a dia, utiliza o tank também dentro do seu trabalho. Mas o que falar também dos demais veículos, né? A gente tem aqui a Power P30, o Raval H9, aí nós temos 2 veículos com motorização a diesel, e você também tem o Tank 300, que é o teu veículo no dia a dia, que é o veículo que você escolheu para você. Como que é essa dualidade hoje para essa mistura de campo e cidade, lazer e trabalho, natureza e dia a dia? Eu consigo entender como produtor rural que nós precisamos de carro com durabilidade que não quebram. E aqui, colocando o carro à prova, num ambiente extremo, eu consegui entender que esses carros entregam tudo demais com isso. No agronegócio, nós precisamos de uma caminhonete que tenha 10 anos de garantia. E vocês conseguem dar isso. Nós temos hoje uma GWM que ela já é líder de picape na China. Então, vocês entregam uma história para os seus clientes. E é isso que o produtor rural precisa. Precisa de confiabilidade nos seus produtos. E eu tenho certeza, conheci a marca, conheci aqui no uso extremo, que vocês vão entregar, estão entregando já um produto de extrema qualidade e confiabilidade para o produtor rural utilizar lá na lida. Utilizar no seu plantio, utilizar lá na hora que ele está colhendo o seu soja para dar assistência para o seu maquinário. A Power P30, uma caminhonete 100% turbo diesel, que ele consegue também utilizar com o óleo diesel da sua propriedade, sem precisar estar voltando na cidade para estar abastecendo. E você tem um H9, que é um carro de família, né? Que entrega tudo o que precisa para uma família, conforto, luxo, tecnologia e espaço. Então eu acredito que a linha está muito bem completa. Mas acho que só um ponto, você falou bastante aí, falou bonito, mas você como cliente, né? Porque a gente tem os carros, tem uma tecnologia, eu acho que diferenciada do que a gente tem no mercado, as garantias que a gente coloca no carro de 10 anos, garantia de 8 anos na bateria, quer dizer, a gente passa muito conforto para o cliente ficar tranquilo. Mas acho que um ponto como cliente, eu queria ouvir sua opinião sincera agora. Como é o pós-venda da GWM? Você já teve alguma experiência com isso? Vou falar um pouquinho de uma experiência real, eu posso? Claro, Com você certeza. deve.
Então, essa semana teve uma colisão com o meu Tank 300. Quem me segue nas redes sociais sabe que eu comprei um Tank 300 porque eu indico aquilo que eu gosto e que eu utilizo. Então, a minha esposa estava com os meus filhos indo para o colégio e teve uma colisão traseira num semáforo. No Tank 300, quem me acompanhou, estragou apenas o para-choque traseiro. Vou ter que trocar o para-choque. No carro de quem bateu, aconteceu quase que uma lástima. Arrebentou o carro inteiro. Eu até postei isso nas redes sociais. Mas o que mais me deixou impressionado foi que eu entrei em contato com a concessionária lá da região de Cascavel e eu pedi quanto que custaria um para-choque traseiro do Tank 300. Quanto é que foi? R$ 1.700 e já tem à disposição em estoque. Então eu estou levando o Tank 300 já amanhã lá para a concessionária para fazer a troca com a peça em estoque que está lá, R$ 1.700. A gente gostaria, os nossos colegas não estão aqui do pós-venda, nem o Thiago da parte logística, que traz todas as peças para a gente, mas a gente tem muito orgulho de trabalhar junto com eles. São pessoas extremamente competentes, já com muitos anos de estrada e que construíram esse pós-venda, tanto na questão da disponibilidade, do preço, da capacidade de colidir e ter menos peças para trocar. Então, acho que a gente está muito satisfeito de ouvir você como cliente e tendo esse feedback para nós aqui. Eu que, na verdade, fico muito satisfeito em estar com um carro desse, porque ele está me entregando muito o que eu preciso e agora, num caso de uma colisão, eu consegui ter a peça e a assessoria em tempo bom. Eu acho que, inclusive, já é voto vencido, né? A eletrificação já venceu, já é real e vários fatores aí que as pessoas falam de pós-venda, de peça, também a gente tem a prova real aqui. E eu queria falar com você, Alexandre, que está na ponta ali de vendas, né? Como eu falei aqui no começo, o Tank, quando a gente olha para o off-road, assim, no geral, os SUVs que a gente tem no mercado, a gente praticamente não tem nessa faixa de preço e com tudo que o Tank entrega. Então, eu queria a gente queria saber aqui como que o consumidor brasileiro lidou com isso e aceitou a proposta do Tank 300. Nani, o Tank para nós é um produto que só realmente eleva a marca, né? A gente tem um produto, a gente acredita que é único no mercado, né? Tem um SUV com a capacidade de off-road absurda, que a gente testou aqui, inclusive, vai passar aí nos trailers que a gente tem. E, ao mesmo tempo, dentro da cidade, você tem um carro extremamente silencioso, extremamente confortável, com acabamento super, super premium, com tecnologia total dentro do carro. Então, a gente tem uma tela gigante, mais de 12 polegadas, que tem vários comandos, comando de voz para tudo. Tem o ADAS dele, que é a última geração. Tem a condução autônoma. Quer dizer, o carro tem tudo. O que eu peço para os clientes façam um test drive, aproveitem esse evento no sábado e domingo agora, porque mais do que a gente está falando aqui é a experiência de andar no carro, né? Então, você, como um carro único, tem que andar para saber o que a gente está falando. Então, é super importante. Obrigada, Alexandre. O Guilherme, de produto, conta para a gente sobre os diferenciais, né, que o Tank tem e o sistema Hi4T, que a gente precisa falar dele. Acho que é bacana a gente falar de 4x4 e a gente falar de Hi4T. Então, para todo mundo entender, o que é o Hi4T? Ele é a plataforma híbrida inteligente da GWM, T de tanque, onde você combina, né, tração elétrica, tração do motor a combustão, tração elétrica numa transmissão de 9 marchas e cardan com eixo traseiro. Então, a gente está falando aqui de um SUV 4x4 raiz, né, um veículo sob chassi. Ele divide a mesma plataforma com outros veículos na China, inclusive. E você tem essa tecnologia do elétrico eletrificado, mas a tração é 100% mecânica. Então, uma dúvida que o pessoal teve no começo, poxa, mas vai acabar a bateria, aí eu vou ficar sem tração, o carro vai ficar fraco. Nada disso. Se a bateria estiver baixa, o motor tem força o suficiente, é um motor 2.0 turbo, para continuar tracionando o carro, tendo força no cardan e força no eixo traseiro. Então, essa é a tecnologia Hi4T do tanque. Gui, tem uma coisa muito legal que a gente vê aqui dentro dos usuários de Tank, né? E a gente tem vários grupos pelo Brasil que se chamam e gostam de ser percebidos como os tanqueiros,
que é o nível de personalização que esse carro oferece, né? Isso é uma raiz, uma característica do tank, e você vai ver nas ruas que cada tank ele é único. As pessoas gostam de imprimir a sua identidade, gostam de colocar ali o seu estilo no carro. E eu sei que o Vanderlei também está preparando uma novidade para o dele aí, né, Vanderlei? Estamos preparando, e eu queria dizer também que é essa tecnologia que você acabou de falar que faz com que eu percorra 1.760 quilômetros sem perder a potência. Porque muitas pessoas perguntam para mim, Vanderlei, tá bom, mas quando acaba a bateria, eu quero saber se perde a potência. Não perde a potência. Você tem um motor 2.0 turbo que recarrega a sua bateria e você continua ao longo do trajeto com a mesma potência de 394 cavalos. E ele não perde em nada. Amigo. Eu sei que você mostrou uma foto bacana da personalização que você está fazendo no teu carro, né? Conta aí detalhe, cara, pra galera. A personalização, nós vamos fazer um quadro que vai ser Descendo a Cortina. E eu quero que todo mundo acompanhe depois lá nas nossas redes sociais, porque vai ser muito bacana. Eu acredito que vai ser um dos tanques mais loucos do Brasil. Aro 20, uma roda com 33, vai ser muito bacana. Inclusive, vai ser feito em um tanque que eu já vi uma foto que uma vez o Diego postou nas suas redes sociais. Eu falei, um dia eu vou ter um carro desse e vai ser muito bem próximo desse carro. E eu convido todo mundo a conhecer também, não só o Tank 300, mas os acessórios originais que a GWM tem para o Tank 300. É uma gama muito grande e que possibilita isso que o Vanderlei está falando, com que cada tanque seja único e que carregue a personalidade do seu dono. Gente, cara, se pudesse, a gente ficaria aqui falando sobre o tank, porque, cara, eu testei ele, é muito bom. Nas dunas, ele não perde em nada, não perde força. Inclusive, no sistema High Force, quando você liga o 4x4, ele já aciona o motor a combustão, né? Isso é bem diferente. E está pronto para tudo. Agora, Vanderlei, você que é do agro, né? Queria que você chamasse um VT especial para a gente aqui agora. Antes, te agradecer pela participação, tá? Muito obrigada. Mas você que é do agro, por favor, faça as honras de chamar o próximo VT para a gente viver um pouquinho da poeira ali nas dunas. Em nome de todos os produtores rurais do Brasil, que eu gosto tanto, então, chamo o VT da Power P30, caminhonete lançamento para o agronegócio brasileiro. Com emoção ou sem emoção? Ó. Cara, ela tá indo bem demais. A areia, ela tenta puxar a gente, mas a caminhonete fala que não, que não. Fala, Xará! E aí, Gui? Bom demais. Me conta como é que foi essa história de duna, essa história de areia. Cara, foi Quero bom saber. demais. Conta pra gente. Como é que colocar uma picape na areia, na duna? Cara, o barro ele deixa a gente errar um pouco mais. Na areia você não tem chance de errar. Então você precisa manter uma velocidade mais constante, quase que flutuar com o carro. A parte mais gostosa de estar dirigindo na areia é quando você sente o carro flutuando. E eu achei a Power muito confortável. Ela vinha assim, ó. Parecia que eu tava num tapete. As marchas ajudam muito, então na areia o câmbio ele veio entregando as marchas certinho, cara. Não teve aquela oscilada de ele veio na maciota, cara. Então a calibração das 9 marchas deixa com que você consiga dirigir. Show de bola na areia também. Muito bom. Valeu, Xará. Bacana, é isso aí. Guilherme, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente nesse dia, assim, feio, né? Digamos assim, tá maravilhoso tudo aqui. E assim, pelo que a gente viu ali nas imagens, você que é especialista em picapes, né? Parece que você não se divertiu muito assim, não, né? Me conta aí. Eu sou mais do que especialista em picape, eu sou apaixonado por caminhonete, eu nasci dentro de caminhonete. E, cara, foi sensacional. Dirigir a Power nas dunas foi uma experiência completamente diferente do que a gente está acostumado. Eu sou de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, a gente está acostumado com lama. É parecido, mas é completamente diferente. Conta pra gente um pouquinho mais, né? Agro, fazenda, Pantanal.
está lá no Campo Grande, né? Terra, barro. Aí você vem aqui, vem andar na areia, a gente está com a Power P30 ali toda equipada com kite. Também tem essa pegada do lifestyle. Mas e aí? É mais fácil dirigir na areia? Como é que é? Cara, a areia é mais difícil porque ela não permite erro. Então, você tem que manter uma velocidade constante ali, meio que o carro flutuar. Na lama que a gente está acostumado, se você erra, você tem como parar ali e acionar o 4x4. Na areia eu senti que eu já precisava ir direto sabendo o que eu estava fazendo. Senão, a hora que o carro senta, ele afunda, né? É mais difícil, achei mais difícil. Tem que ter experiência, ou se não tiver experiência, o auxílio de um profissional, né? Agora, Lucas, a GWM é muito forte em eletrificação, a gente sabe, mas quando veio com a Power, ela trouxe o diesel. Eu queria saber se foi realmente direcionada para o público brasileiro, se houve um estudo, essa aceitação. Eu acho que o público brasileiro realmente pedia isso no mercado. Eu queria saber um pouquinho mais sobre essa estratégia. Com certeza, Nani. A nossa estratégia no mercado brasileiro foi dando passos e coordenando a estratégia um passo de cada vez. Começou com uma história de sucesso com o Raval H6, depois na sequência viemos com o Tank 300 e chegamos ao momento do lançamento da nossa linha diesel, entendendo a necessidade do Brasil e a necessidade do agronegócio, das regiões onde há o consumo de picape, onde há a necessidade de ter um veículo grande, de 7 lugares, robusto, 4x4, que é o caso do H9. E essa estratégia de diesel ela foi muito bem mapeada, muito bem analisada pela empresa, para conectar todo aquele legado, aquela herança, todo o know-how que a GWM tem no mercado de picapes, já há mais de 25 anos no mercado da China, para trazer uma picape que fosse muito acertada para o mercado brasileiro. E o Guilherme, como um grande conhecedor de picape, sabe muito e entende muito das vantagens da Power P30. Ô Lucas, né, eu até tiro o chapéu para vocês, porque quando vocês trouxeram a Power e o H9 diesel também, eu achei a adesão mais acertada, porque o nosso público, e eu falo por experiência de família também, é todo mundo muito conservador. Quem gosta de um carro, compra esse carro a vida inteira, só troca pelas atualizações. Meu pai uma vez trocou uma caminhonete nossa pela mesma caminhonete, da mesma cor, e eu não reparei que era outro carro. Então é desse nível. Então vocês trouxeram um carro já com um motor certo, para o público certo. Você falou da China, que a Power ela, já está no mercado há mais de 20 anos. O Gui, meu xará aqui, estava me falando que na China é a caminhonete mais vendida, tem 50% do mercado, né? E o produtor rural, assim como o Vanderlei falou, ele precisa essencialmente de confiança, né? Ele roda muito com o carro. Eu tenho um amigo no interior do Mato Grosso do Sul, ali perto do Goiás, que ele roda mais de 10 mil quilômetros por mês. Imagina você ter que parar o seu carro na concessionária uma vez todos os meses. Você precisa de confiança. E além de vocês trazerem o motor a diesel, o fato de vocês junto darem 10 anos de garantia é a prova real que, cara, a gente confia no nosso produto. Então, vocês acertaram na caminhonete, no motor e na garantia em toda essa parte de assistência. Eu achei sensacional. E só complementando aqui o que o Guilherme falou, durante muito tempo a gente tinha essa ideia de que carro picape ou podia ser robusta ou muito luxuosa por dentro. E aqui na Power P30 a gente tem a junção dos dois. E, inclusive, eu queria saber, como a gente está falando de um público mais rural, essa caminhonete ela vai ali para o campo, então ela tem conectividade, né, Guilherme? Fala um pouquinho para a gente sobre a conectividade 4G que ela tem, que ela vai atender o seu cliente nos lugares mais remotos aí do Brasil possíveis, né? O bacana de você trazer produto, né, e dentro da GWM a gente tem muita tecnologia. Então, quando a gente foi montar a picape, digamos assim, motorização diesel, 4x4, ela vem com uma transmissão de 9 marchas. Então, a gente falou, poxa, eu preciso colocar um pouco mais de tecnologia. Então, a primeira coisa que a gente pensou foi incluir a DAS, pensar em segurança. Então, ela tem o mesmo nível de segurança do tanque e do Raval, né? Super segura, controles,
toda a parte de gerenciamento do carro. E quando a gente olha para conectividade, a gente olha muito para multimídia também. Então, hoje, a gente pode dizer e bater no peito que é a única picape que tem uma tela maior do que 12 polegadas na central, onde você pode conectar seu celular, você tem o 4G. Então, isso traz, além da robustez, né, que é um DNA de picape, ela é bruta, mas ela é tecnológica. E por um valor muito robusta, né? Por falar em robusta, eu não quero te fazer inveja, não, tá? Você pilotou lá a Power P30, mas eu pilotei também, mas a do Rally será pior. A vencedora, inclusive, estava aqui. Mas, assim, como você disse lá atrás, é totalmente diferente, né? Quando você está no 4x4 na areia e quando você está no 4x4 aqui nas dunas. Então, me fala qual que foi a real diferença, assim, que você sentiu lá em cima brincando, né? Porque eu acho que você se divertiu, né? Cara, eu gostei demais do torque dela, principalmente. A hora que a gente precisou subir ali e já vir um pouco no embalo, eu achei que o torque dela foi muito bom e a troca das marchas foi bem escalonadinha, assim. Achei que ficou realmente muito legal. Dá pra sentir. E essa questão da areia e da lama é muito louca, porque você tem que pensar no que você está fazendo, sabe? E a Power, ela trouxe segurança nisso. Ela trouxe maciez demais. A gente está falando de uma caminhonete que aguenta 1.000 quilos, que tem o feixe de mola, né? Então, conseguiu manter a maciez mesmo em alguns terrenos. Tinha uma hora que ali o bugueiro falou, cara, isso aqui não é uma costela de vaca, não. É uma costela de touro gigante. E a caminhonete veio assim, ó, na maciez. Então, foi muito bom. Mas, Guilherme, acho que tudo isso aí, o nosso outro amigo também, Guilherme, ali, que está falando sobre o produto, a tela, né, que a gente tem de 14,6 polegadas, né, não é mais que 12, é 14,6. É realmente um grande tablet que a gente tem dentro da picape. Mas acho que tudo isso que você vivenciou andando na picape vem muito da tecnologia que a gente trouxe para o carro. A picape GWM com motor diesel, turbo diesel, o motor é 100% feito pela GWM, não é motor de terceiros, é motor desenvolvido 100% dentro da GWM. Então é um motor altamente eficiente, acoplado com um câmbio de 9 marchas, que traz um torque violento, o torque é a força do carro, e com esse câmbio a gente também consegue ter potência para desenvolver boas velocidades em estradas e tudo mais. Então, de novo, tudo que a gente passa no produto aqui realmente foi extremamente pensado para trazer aqui para o brasileiro. Essa versão dessa picape P30 que tem aqui, ela é única no mundo. Nós aqui desenvolvemos, ouvindo os clientes. A gente fez pesquisa, inclusive aqui em Fortaleza, com mais de 30 clientes de picapes, de anos de picapes. Olharam nossa picape e falaram, pô, essa roda aqui, acho que era melhor essa roda maior. Já que vocês vão trazer uma picape, tragam com o DNA da marca, com muita tecnologia, com essa tela de 14,6. A gente mostrou a eficiência de você ter um motor feito pela marca, que é extremamente econômico, com potência e com um torque um dos maiores da categoria. E Ale, a gente não falou de um ponto ainda que para mim é o principal. Qual ponto vocês acham que é? Preço, cara. Aí, eu ia te falar um antes. O espaço interno dessa cabine. Ela é grande, né? Não tem no mercado nenhuma picape também que tenha essa sala de estar. É uma picape, pessoal, com uma sala de estar dentro. Você tem um espaço interno absurdo. Eu sou uma pessoa, tenho 1,85 m ou 7 por aí. E realmente você senta atrás ou na frente com um amplo espaço interno que não existe em nenhuma outra picape no mercado. Eu com 1,67 atrás ali viro uma limusine, né? Tudo isso por apenas quanto, hein, meu amigo? Cara, os R$240 mil eu achei surpreendente. Aí quando chegou uma Power Trail, a versão teoricamente de entrada, eu quis ver ela, até pedir para vocês, eu quero ver a caminhonete, eu quero andar. E aí, quando eu abri a porta dela, eu falei, tá, mas o que tem a menos do que a outra? Né? Porque a caminhonete já encanta, já tem o banco de couro, a telona de 14 polegadas e tudo mais. E eu sempre falo que uma coisa que me pega muito quando eu vejo algum carro, quando eu entro dentro de um carro, é quando eu abro a porta dele.
eu quero ver os 240 mil reais lá. E muitas caminhonetes hoje em dia, quando você abre a porta, você não enxerga os 300 e poucos mil reais que é pedido. Então, tudo que vocês ofereceram por 240 mil reais, para mim é o ponto-chave ali. Eu acho que hoje é a caminhonete mais competitiva do mercado, porque você não encontra esse nível de acabamento, tecnologia, e motor tem até bloqueio de diferencial traseiro por esse valor. Então, Só, Guilherme, top. tem uma notícia. Esses preços Vão baixar. têm data para aumentar. Então tem que aproveitar. Quem está Então assistindo a aproveite live. o evento de amanhã e de domingo para fechar a sua Power P30 nessa condição que o Guilherme acabou de falar. Acho que vale muito a pena. Eu estou insistindo aqui na questão do test drive. Nós acabamos de colocar, a rede já tinha mais ou menos umas 120 picapes de test drive. A gente acabou de alocar para a rede mais 100 e poucas picapes. Tá? A rede está muito abastecida de carro test drive, que não é só aquele test drive de quarteirão. A gente quer emprestar para o cliente, passar o final de semana e ele poder comprovar tudo isso que a gente está falando. Mas o preço é até esse mês, né, Guilherme? Então Gente, aproveita. muito chocante esse preço ser até esse mês. Me deu até um arrepio aqui agora. Vai ser difícil, hein? Esse pessoal vai ter que aproveitar esse final de semana, né? Nas concessionárias. Tem que Olha aproveitar. só. Então, a gente está falando de uma picape muito tecnológica, robusta, que cumpre ali com o seu papel dentro da sua faixa de preço, né? O Guilherme trouxe aqui tudo pra gente sobre o carro, entende bastante sobre o assunto. E lá dentro é muito confortável, muito espaçosa, assim, realmente tem que tirar o chapéu para a Power P30. Agora, a gente pode mudar um pouquinho. Primeiro, eu quero agradecer a participação do Guilherme Obrigado, aqui com a valeu. gente. Muito obrigada Obrigado, mesmo. Guilherme. E a gente vai subir um pouquinho, vamos falar um pouquinho mais de mais espaço, né, Ale? A gente pode falar agora do Haval. A gente vai falar agora do Haval H9 e ninguém melhor para mostrar essa tecnologia toda e essa robustez do que esse fera aí. Ô, Fera, vem pra cá. Não é todo carro off-road que encara isso aqui, ó, com essa maciez não, viu? A gente só tá no 4x4, com a identificação de terreno aqui automática do carro. Você não diz que você tá numa trilha. Tinha vontade de viajar o Brasil inteiro de Haval H9. Obra de arte total. E aí, fera? E aí, tudo bem, Tudo Lucas? bem, meu caro? Tranquilo? Beleza, vamos lá, vamos Bora. bater um papo. Como é que foi essa experiência aí, cara? Vamos contar pra turma. Foi muito além das minhas expectativas. Você não tem mesmo? noção. É inacreditável como um carro desse tamanho, ele faz aquele... né, a gente pode dizer que é um cavalo de pau jogando areia pro alto. Olha, foi a melhor experiência que eu tive. E me fala uma coisa, Haval H9, tremendo sucesso de vendas, né? É tudo isso mesmo, cara, o carro? Tudo isso eu acho que ele pode ser hoje o top of mind do mercado. Eu falo isso com muita propriedade, Lucas, porque eu tive 5 carros líderes no segmento. Eu vou falar que eu já tinha feito test drive, eu tinha dirigido na Serra Gaúcha, mas hoje, aqui nesse paraíso, foi de matar. Que legal, fera. Obrigado pela participação, amigo. Beleza, obrigado. Que convite, hein? Seja muito bem-vindo, Felipe Fera. Arrepiou ali nas dunas, hein? Eu vi dizer que você brincou não só com o Haval H9, mas com todos os carros. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência, em específico com o H9. Gente, que lugar incrível o Cumbuco, né? Aqui acho que foi escolhido a dedo por Deus e também pela GWM, né? Porque o lugar é maravilhoso. E assim, me surpreendeu. Eu fiz o test drive em quase todos, faltou só a Power. Mas eu vou te dizer, o que eu vi aqui na areia dá vontade de convidar todo mundo, porque é diferente você testar o carro no dia a dia. Todo mundo que puder ter a experiência em areia, aí a gente sabe para que o carro foi construído. É top. Fera, e você tem uma história, né? Todo mundo conhece a tua história também, com veículos desse tipo, desse porte. E quando a gente fala do Haval H9,
um 4x4 de verdade. A gente está falando aí de um veículo com 480 Nm de torque, né? Então é um veículo robusto, é um veículo forte e ao mesmo tempo é um veículo tecnológico, um veículo que entrega muito espaço interno para a família, sendo o maior 7 lugares da categoria, né? Como isso conversa, cara? Como é que essa experiência do carro conversa, inclusive, com a sua experiência anterior? Eu sempre fui muito desconfiado com o carro. Eu nunca vou optar por um carro emocionalmente. É sempre de forma racional. Eu fiz uma experiência, gente, que eu testava durante 2 anos. Eu tinha um acordo com uma locadora de veículos e eu locava carro toda semana diferente. Então eu fazia um trajeto tipo de rally, né? Buraco, quebra-mola, passando rápido. E o que me assustava é que 70% a 80% dos carros que eu testava apresentavam um tipo de barulho. Olha que louco. Só que, o que me incomodava, Lucas? Ninguém lança novidade. Começou uma adaptação em cima do projeto. Eu gosto de tecnologia, eu gosto de botão. Gente, nós estamos em 2026, eu gosto de botão. Então eu comecei a experimentar coisas novas. E eu vi que, gente, a gente podia confiar em coisas novas. Você pega um carro como esse, gente, o espaço lá atrás é muito maior. A terceira fileira de banco, 1,82 m, eu fico bem. Você fica bem. Tem aquela janela, porque o meu filho enjoa na última, porque a janelinha de todo o carro 7 lugares é pequenininha lá atrás. O do H9 é um janelão. E outra coisa que eu pude perceber aqui é que, cara, quando a gente entra no off-road, bate tudo. Mas no H9, ele é gentil. Muito silencioso, né, Fernando? Não, a suspensão, ela é do jeito que eu gosto. É aquele negocinho sofá, num carro off-road. Fera, Parece que flutua, né, tem uma Fera? coisa para te falar. Hello tomorrow. Moço, 10 anos de garantia. Aí a gente fala de uma picape. A desculpa é essa marca tá entrando no mercado. Gente, desde 1984, se eu não estiver errado, a GWM fabrica carro. Ela começou a fazer uma picape em 96. Ela começou a fazer carro, SUV, em 2000. Eu fui para a África do Sul, ela está desde 2007 na África do Sul. Eu fiquei impressionado, fui para a Cidade do Cabo, para Johannesburgo, eu vi um monte de Haval e tudo gasolina, diesel, eu não vi nem eletrificado. Eu falei, ué, que mundo é esse? A gente acha que é novo aqui, mas não é novo não, moço. O negócio tem... Fez foi demorar para chegar pra gente, né, Fera? Ué? A gente merecia isso, mas que bom que chegou. Que a gente chegou, e isso é muito bom, essa fala, porque a GWM, ela, quando chegou aqui no Brasil, primeira coisa que ela fez, eu posso falar com muita propriedade que eu sou um dos primeiros funcionários da empresa, o Teles veio logo na sequência. A primeira coisa que a GWM fez aqui foi comprar uma fábrica. Depois ela montou um escritório, depois ela fez a contratação das pessoas. Então, a GWM pode ter chegado, estudou muito para chegar aqui no Brasil. Mas quando chegou com tudo. Eu acho que os produtos, a participação de mercado que a gente tem hoje, com esse novo line-up de produtos, que a gente tem uma diversidade. A gente hoje tem 6 produtos dentro do showroom, totalmente diferentes, né? O cliente pode escolher entre um híbrido plug-in, um híbrido plug-in com bateria grande, um H9 com motor diesel feito pela GWM, também igual a picape. Então, hoje tem uma diversidade, tem o Hora, que é 100% elétrico. Então, hoje a gente consegue oferecer uma diversidade de produtos para o cliente e isso tem se traduzido numa fidelização de clientes da marca que é impressionante até para nós. Todo produto que a gente lança, nos primeiros 3 meses, mais de 50% da venda já são de clientes da própria GWM que trocam por outro carro que lançou. Então, isso acho que também é uma confiança na marca, se traduz um pouco da experiência que o Vanderlei teve no pós-venda, né? O preço das peças, que são altamente acessíveis, a garantia de 10 anos que a gente oferece, a garantia na bateria. Então, acho que isso é muito, muito importante também. Ô, Guilherme, a gente está falando aqui de um carro
que tem todo esse espaço, né? Lá em Brasília, por exemplo, a gente tem muita gente que compra o 4x4, carros 4x4, mas a gente vai olhar embaixo assim, ó, tá tudo limpo, tá? Ninguém testa em off-road real, não joga muito ali para o campo, para trilhas, enfim. Mas a gente quer saber se tem tecnologias suficiente para qualquer pessoa que não seja expert no 4x4, né, utilizar qualquer um desses carros, inclusive o H9. Tem sim, tem muita tecnologia. O bacana do H9 é que ele traz toda a robustez da picape, ele divide motor e câmbio com a Power P30, só que ele é muito mais confortável e tecnológico. Então, para quem não está tão preocupado assim e fazer um off-road pesado, botar o carro na lama ou na areia, quer mais conforto, quer ficar mais tranquilo, tem toda a robustez e o espaço do H9. Então, quando você vê ali aquele controle central, todos os botões que estão ali no meio, eu estou no 4x4 High, eu posso colocar o 4x4 Low, né? Ou a reduzida, é muito fácil. Então você dirige o H9 de uma forma muito fácil. E como disse o Fera, ele é muito confortável. Enquanto você faz uma picape com feixe de mola, que precisa de carga, aguentar 1.000 quilos, você tem um H9 com mola helicoidal, suspensão traseira super reforçada e, ao mesmo tempo, super confortável. Você vai lá na terceira fileira de banco, a gente é grande, tamanho razoável, já andei lá atrás, você vai confortável, você não fica pulando. Os outros carros 7 lugares aí do mercado, também a diesel, suspensão muito dura. Então, a preocupação que a gente teve muito forte no desenvolvimento foi como que a gente traz um carro para o DNA do brasileiro, como que a gente faz o ajuste ali, suspensão, motor, escalonamento de marcha, para ter uma experiência bacana que é o que o brasileiro gosta. Então, o Aleix falou aqui, o Lucas também, a gente tem esse DNA e tem essa preocupação com isso, por isso que a nossa cadência de produto, a gente não traz tudo de uma vez, a gente vai se cadenciando, ajustando para o mercado brasileiro cada vez mais. E tem uma pegada também que eu acho que é muito importante a gente ressaltar, né? Esse veículo, ele é um frisson desde o primeiro dia de vida dele no mercado brasileiro. Então, a gente vivenciou aí, o mercado acompanhou, né? Nas primeiras 7 horas de vendas do Raval H9, a GWM vendeu 600 unidades. Em janeiro, 882 veículos emplacados. E isso vai trazendo o quê? Confiança, vai trazendo um consumidor novo para a marca, é mais gente experimentando a tecnologia, o conforto e a robustez que a GWM entrega, e isso dá uma balada no mercado, né, Fera? Se você acha que o carro de uma marca chinesa não vai ser o carro da sua garagem, você está enganado. Porque só pode ser feito chinês, porque a escala produtiva, eu quero fazer o painel de plástico injetado. Um molde, uma matriz é caríssimo. Só a escala de um mercado tão grande como o mercado chinês hoje propicia um lançamento atrás do outro, conforme o que a gente está vendo hoje no mercado. Ô, Fera, acho que também é legal falar o seguinte, você falou muito aí que é um negócio interessantíssimo que você fez. Eu nunca vi ninguém que chegou numa locadora, fez um acordo e ficou testando vários carros ali. Então, quer dizer, realmente você é um apaixonado por carro, né? Porque vive, pensa e gosta de analisar e criticar os modelos. Dá uma dica aí para o evento amanhã. O que o cliente deveria pegar o carro test drive lá que vai estar disponível para ele no evento e fazer? Boa. Gente, 9 marchas é vida. 9 marchas é vida. Eu vi muita crítica falando, o desempenho, vai dirigir. Não tem essa. 9 marchas, o escalonamento desse carro. Eu queria bater numa tecla que chama-se conforto. Eu acho que todo mundo que paga mais do que 300 mil reais num carro quer algo confortável. E quando a gente fala de 9 marchas, cara, é passando uma marcha depois da outra de uma forma muito confortável. Eu quero que vocês passem numa lombada, eu quero que vocês acelerem e vejam suavemente que você não está vendo troca de marcha. Tá? E faça um test drive no concorrente e deixa por último a GWM. Quando você for dirigir tudo, vai para a GWM. E aí eu falo também, posso estender para a linha? Vocês vão ver nesse final de semana de test drive, é off-road, mas as condições de bônus trade-in, que é o pagar a mais no seu carro na troca, a taxa zero, vai em tudo. Depois, quando você chegar lá, faz a conta. A gente no chão de fábrica, dentro da concessionária, o cliente entrou para comprar um Raval PHEV 19, saiu com um GT, porque a conta fechava, porque a conta financeira fechava.
E acho que um item que a gente não falou aqui, além do evento de amanhã, mas que está totalmente ligado ao H9 e que é super importante, eu acho que casa um pouquinho com o que o Lucas falou do frisson desse carro no mercado brasileiro, que é o design do H9. Esse design que a gente chama de boxing, né, que é um design mais de uma caixa, vamos dizer assim, é a última tendência agora. A gente trouxe esse carro para cá. Na China, ele está voando de vendas. Vi muitos. Você viu? Tá numa tendência absurda. A GWM foi uma das primeiras a trazer essa capacidade de trazer esse design mais acessível, porque a gente está falando de um design desse para carros de 1 milhão, né? E aí por isso que tem a janela do terceiro banco maior, porque um carro um formato de caixa. Então, também esse lado de trazer essa inovação aqui para o Brasil a um preço mais acessível, né? É 300 mil, mas, de novo, antes era só 1 milhão. Então, agora você consegue, com 329 mil, comprar um carro com esse tipo de design. E eu acho que é isso que está traduzindo no Brasil. E só voltando um pouquinho para o H9, a gente falou do Tank, já falou do H9, a gente falou da Power. Então, cada um tem a sua característica em específico. Quando a gente olha para o Tank, a gente tem um brinquedinho, né, fera? Um carro super divertido, super tecnológico. A Power atende ali tanto o produtor rural, tanto o trabalhador, como gente que gosta somente de ter picape mesmo. E a gente fala aqui do H9, que tem mais espaço, né? E, inclusive, eu tive a experiência de estar com o H9 em trilha, aqui nas dunas também, mas em trilha de areia normal, de terra, né? E, assim, por conta das chuvas, o percurso vai mudando. Direto a gente leva carros ali para testar. E o Rava, o H9, eu confesso que me surpreendeu na questão ali que o Guilherme falou sobre suspensão, ou você está passando por um terreno super difícil, assim, muito inclinado, roda no ar mesmo, e você simplesmente não sente lá dentro tudo que está acontecendo lá fora, porque o carro ali realmente te atende. Fera, muito obrigada pela participação aqui com a gente nesse dia maravilhoso. Inclusive, eu queria agradecer o Mira Beach Club aqui por esse espaço maravilhoso aqui em Cumbuco, o Vila Galé, né, aqui todo mundo com a gente, Bradesco Financiamentos e o pessoal da New House, né, Ale? É isso aí. Vamos chamar agora a Gabriela aqui, que é a nossa representante aqui do Nordeste, a que nos cedeu aqui toda essa infraestrutura para fazer essa live maravilhosa aqui na cidade dela. Gabriela, por favor. Gabi, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. Conta pra gente, o Ale trouxe aqui, fez questão de trazer você aqui pra gente, mas assim, a gente fala que concessionária é o que está ali à frente, não adianta todas publicidades, na verdade adianta muito, mas quem faz o jogo acontecer é o vendedor, né? A turma ali de frente. Conta pra gente como que é essa vivência lá no dia a dia. Bom, primeiramente eu quero agradecer, na verdade, primeiramente nossos clientes queridos que estão aqui conosco e dizer para a GWM que é uma honra grande estar recebendo todos vocês aqui na nossa terra. Um ambiente que é 100% 4x4, né? Meus clientes que estão aqui não podem deixar eu mentir, porque isso é um paraíso, né? E esse é um ambiente, o parque de diversões, para quem ama colocar, né, o carro no 4x4, ter essa experiência, essa dirigibilidade off-road. Então, muito obrigada. E, realmente, né, a concessionária é onde a gente consegue demonstrar para os nossos clientes os nossos produtos, fazer eles ter essa experiência e esse test drive e sentir, propriamente dito, o que esses produtos são, que está revolucionando o mercado. Gabi, a gente teve aqui alguns dias antes, né, da live, fizemos, né, algumas reuniões lá, visitamos a sua equipe, que está aqui também presente, equipe campeã, inclusive, que parte dela vai estar indo para a China agora no Salão do Automóvel com a gente. Então, a gente sente um orgulho muito grande de ter o Grupo New dentro do negócio da GWM. Vocês vão para 7 lojas, né? Então, não é também do lado de vocês um investimento pequeno, né? Vocês estão muito enraizados dentro da marca. Isso é motivo de grande orgulho para nós. Obrigado por nos convidar aqui para a sua terra maravilhosa. E acho que a gente quis, né, fazer essa live aqui também, porque o Nordeste, para nós, com essa nova linha de produtos do H9, da Pickup Power, mais o Tank 300,
fez as vendas da GWM aqui na região triplicarem. Nós triplicamos a venda dos nossos concessionários aqui no Nordeste, desde Salvador, falando de Natal, de João Pessoa, aqui em Fortaleza, Teresina, que faz parte do Grupo Unil, agora também pegou o Maranhão, né, com São Luís, Imperatriz. Então, tem tudo a ver aqui com a região, né? Nós não estamos aqui só pela beleza do lugar, que vale já, mas também para prestigiar todos os nossos clientes aqui que realmente estão trazendo um desempenho de vendas diante dos nossos novos produtos aqui para nós. Realmente o Nordeste é muito acolhedor, né, Gabi? A gente se sente assim, inclusive não tem como. A gente está num lugar aqui, Cumbuco, é conhecido mundialmente pelo kite. Muita gente vem de fora, né, para cá. E nada melhor do que você ter um lugar tão aventureiro, né, que respira nessa aventura e você querer ter um carro desse para colocar no parquinho, que foi realmente o que a Gabi falou aqui pra gente. Gabi, sucesso. Muito obrigada pela participação na live. E eu queria convidar de volta os nossos influenciadores para a gente bater um bate-papo final aqui e chamar a nossa atração especial. Inclusive, gente, fiquem ligadinhos aí, porque tem uma música muito, muito legal já já. Bom, com todo mundo aqui, eu vou deixar... Gente, eu estou me sentindo aqui a única mulher, né, entre tantos homens. Vou deixar eles falarem um pouquinho como que foi a experiência de cada um de vocês três aqui. Eu tive a minha experiência também. Na verdade, todos os executivos também, todo mundo que está aqui teve a sua experiência. Então, quero perguntar para cada um de vocês, se vocês pudessem se vocês pudessem resumir essa experiência aqui em uma palavra, qual que seria? Para mim, seria emoção. Realmente eu tive a maior emoção, uma das maiores emoções dentro de um carro 4x4. Para mim, a gente ativou o modo 4x4. Repliquem. Falou o que ia falar. O evento de amanhã. Vão visitar cada concessionária no Brasil. Amanhã a gente está fazendo um evento fantástico, 4x4, de verdade, porque para replicar exatamente o que a gente passou aqui em cada ponto do Brasil que a gente tem. Fala uma palavra, Lê. Uma palavra? Felicidade, pô. Olha o lugar lindo que a gente está. Uma palavra, Guilherme. Insano. Uma palavra, Guilherme também. Guilherme 1, Guilherme 2. Eu vou de tecnologia. Vou puxar o lado do produto aqui. Tecnologia, são 3 produtos totalmente diferentes entre eles. E eles trazem essa tecnologia da GWM que a gente pôde testar aqui no Cumbuco. Nani, deixa eu contar uma curiosidade aqui. Ah. E, assim, eu falei sobre ativar o modo 4x4. Essa live que a gente cria nesse ambiente de amigos, é um ambiente de troca, a gente aprende muito trocando aqui também e trocando com a audiência que nos acompanha. Ela tem algo que é muito comum a todas as lives. E vou falar de lives recentes. Em dezembro, a nossa live do Way07, Luísa Posse fez o show. Dias depois, comprou um Way07. Fizemos agora uma live recente com o Tony Garrido. O que aconteceu? Está comprando um Tank 300. Eu quero jogar um desafio para geral aqui. Qual é o carro da GWM que vocês acham que o Brown vai comprar depois que ele fizer esse show aqui, né? Depois que ele ativar também o modo 4x4. Poxa, Lucas, você já contou a surpresa? Obrigada, né? Marketing, tem que fazer marketing, né, Nani? Então chega pra gente, Carlinhos Brown. Cheguei muito bem. Olha como eu cheguei. Inclusive esse tom, né, que a GWM traz com o Tanker é o tom que mais nós desejamos no momento, que é o branco da paz. Nós que somos fazedores de futuro, né, nós que fazemos carros, roupas, tecidos, nós fabricamos sonhos em caminho, né, de que o mundo se encaminhe em torno do cuidado com a família. Nós somos uma família. E eu costumo chegar nas famílias e dizer, mais que boa noite, quem está feliz, levanta a mão e dá um grito. I want to say thank you, Xexê, também a essa turma que tem uma parceria gigantesca com o Brasil, que são os chineses, né? Em especial minha marca, que é GWM, que deixa
Hoje, a GWM deixa hoje muito claro a qualidade, né, desse servir, esse país que sonha em ter qualidades nos seus serviços, em ter qualidade nos seus feitos. Meu grande propagador é que mais me vende esse carro. Que isso, fera? Claro. Não, você trouxe uma segurança enorme. A gente precisa de alguém que traga difusão. Você trouxe uma segurança enorme para ter-se uma percepção, né, de que carro elétrico não é uma aventura, e sim uma ação real da transição energética que o mundo precisa. E realmente não pode ser só falando, isso precisa ser em ação. E nós estamos hoje aqui celebrando essa ação neste lugar incrível que o Ceará propõe para o mundo. E eu estou aqui para fazer alguns temas, né? Olha como eu já vim. Agora eu vou ligar também meu carro musical, né? Que por sua vez, já saindo no carnaval, posso dizer que eu estou elétrico. Alguma pergunta, alguma coisa? Eu também não já vim falando, né? Eu acho que eu vou deixar... Poxa, aí, como está? Prazer. Modo elétrico 4x4 ligado hoje, Carlinhos. O Brau tá mais forte, hein, Brau? Satisfação, Pô, eu dei uma malhada ali. Você tá mais forte, tá combinando com o tanque, hein? Exatamente. Tem que estar bem para entrar ali, né? Carlinhos, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Queria agradecer a presença de todos vocês, a presença de todo mundo aqui. Vamos pro show? Vamos. Vamos cantar. Vamos fazer umas músicas. E aí, maestro, o que é que nós temos? Muito importante que vocês participem, tá? Odo, axé, odo, axé, odo, axé, odo. Pode cantar. Odo, axé, odo, axé, odo, axé, odo. Isso é pra te levar me ler, pra te lembrar do Badauê, pra te lembrar de lá. Isso é pra te levar no meu terreiro, pra te levar no candomblé, pra te levar no altar. Isso é pra te levar na fé, pois Deus é brasileiro. Muito obrigado, axé. Muito obrigado, axé. Muito obrigado, axé. Me ilumina, mirim, urumilá, na estrada que vem acordar. É um malé, quem tem santa que entende. Quanto mais pra quem tem Ogum, missão e paz. Quanto mais pra quem tem ideais e os orixás. Quanto mais para quem tem Ogum, missão e paz. Quanto mais pra quem tem ideais e os orixás. Joga as armas pra lá, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, traz a pesca. Joga as armas pra lá, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, faz um samba. Joga as armas pra lá, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, traz orquestra. Joga as armas pra lá, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, faz a festa. Niolorum Coré Babá. Ati é um, Ati é mi é mi. Ogum Anigem Cantoru Monxó Sarandudu Golani. Ô, Corio de Salei. No segundo Pacugi, Urumileque, Bani, Legum, Orejebola. O sangue belo dia, sacrecrere, o ludo mare. É, Lucy! Essas são as bênçãos que a gente traz na essência da cultura brasileira.
junto à espiritualidade, nós pedimos paz sempre. Você não precisa crer, mas quem nasceu tem alma. Levante a sua mão para o céu, vamos pedir paz para o mundo? Assim. Caujitalu! Odo, axé, odo, axé, odo, axé, odo, odo, axé, odo, axé, odo, axé, axé, odo. Uma saudade de nós bateu e o colchão desabou. Sem tempo, o coração disparou por dentro. Parei no seu movimento. Depois, quase explodi por nós dois. Pra que a gente ficar de mal? Se dói, quero aquecer, ser calor, te ter, sem águas que desagou. Embora não sei quem de nós dois vai segurar nós três. Será que ela, será que é o mundo? Será que ela, será que é o mundo? Será que ela, será? Assim pra gente ver, vai! Ah, verão, 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 verões. Ah, verão, 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 nós. Ah, verão, 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 verões. Ah, verão, 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 verão. Se é amor verdadeiro, tem chances por existir natural. Romance que o tempo não metralhou. Foi bom, foi beijos que desarmou. Fiquei, quem de nós dois vai segurar nós três? Será que ela, será que é o mundo? Será que ela, será que é o mundo? Será que é o mundo? Será que é ela? E essa mãozinha de alegria aqui? A festa é privada, hein? Ah, verão, verão, verão. Aí! Ah, verão, 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 nós. Ah, verão, 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 verão. Ah, verão, 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 verão. Ai, 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 Cumbuco, vem
energia boa. A gente está na beira do mar, minha gente. Uma oportunidade de vida. Vamos celebrar sim, porque esses são os nossos esforços de merecimento. É todo mundo, ok? Levanta as duas mãos em cima, as duas. Bota as duas em cima assim, vai. As duas mãos em cima e vem comigo, ok? Esquerda, direita, esquerda, direita. Aí! Oromimá, oromimá, oromimá. Muito obrigado por você me amar. Olha que lindo! Meu coral. Oromimá. Muito obrigado por vocês. GWM. Muito obrigado. Já que você se empolgou, eu vim pra perto, vai. Aí, ó. Vou cantar um clássico aqui. Aí, Magu, pode vir mais, Magu. Sim. Pode vir, Magu. Rodas em sol, trovas em dó. Uma brasileira, oh. Uma forma inteira, oh. You. Nada demais, nada através de uma légua e meia, oh. Uma brasa incendeia, oh. You. Deixa o sal no mar, deixe tocar aquela canção. Eu tenho um coral aqui, vai. One more time, one more time. Eu tenho um coral aqui, vem. One more time. Eu tenho um coral aqui, vem. One more time, one more time, one more time. Trate-me, trate como candeeiro. Somos do interior. De onde nós somos? Do melhor. E esse audição hei de cantar naquela canção. Ó meu coral aí. One more time, 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 one more time.